Bom dia, irmãs, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a Carol. Hoje eu vou contar um dos meus testemunhos. Vou contar o testemunho sobre o meu casamento, né? Como que aconteceu, como tudo começou. Foi eu e o Enzo, a gente começou a namorar na escola, no ensino médio. Eu vinha pra cá, pro Ipiranga, onde eu tinha bolsa 100% numa escola particular, e eu conheci ele na minha sala. E desde então ele se apaixonou por mim, começou a mandar mensagens pra mim, falando que me amava. Depois de 3 meses eu comecei a namorar com ele, dei a chance pra ele. E desde então nunca nos separamos. Quando eu me converti, nós já tínhamos uns 6 anos de namoro, que foi em 2018. Final 2018, 2019. E aí, no começo foi uma coisa muito assim, a palavra entrou como uma flecha no meu coração. Então, eu queria muito fazer as coisas certas. E como ele nunca tinha tido uma religião, eu ficava pensando, vai ser muito difícil converter ele, etc e tal, então eu vou desistir. Aí, mas na verdade, não necessariamente já me separei dele, né? Eu falei, vou orar. Se o Senhor falar que ele não é pra mim, eu vou terminar. E aí eu ficava orando, Senhor, por favor, se ele não for pra mim, o Senhor tira ele da minha vida, o Senhor tira ele da minha vida. E aí eu falava essas coisas com Deus, porque eu queria alguém, né, pra casar direito, né, e queria que se não fosse ele, porque a gente se conheceu muito jovens, então a gente era ainda muito imaturo, tinha muita coisa que eu não concordava com o que ele fazia, porque eu sempre tive que ser mais responsável, né, pela diferença de vida que nós passamos. Ele sempre teve tudo na mão, eu não. Então, na escola eu tinha que ter bolsa 100%. Na faculdade eu tive que fazer vestibular para passar, porque eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Então, sempre foi diferença de vida, né? E isso causava uma diferença na maturidade. Enfim. E aí, eu falava pra Deus, Senhor, se não for da tua vontade, que a gente casar, se ele não for a pessoa que eu tô descrevendo, eu acabei descrevendo como eu queria o meu marido. Eu fiz uma carta pra Deus e descrevi como que era, como que eu queria que ele fosse. E ficou lá essa carta. Enfim, acabou que eu fiquei orando e Deus não tirava ele da minha vida. Pelo contrário, eu tentava falar pra ele que eu não queria mais. E ele falava, não, eu estou com você, independente do que vai acontecer agora. Acabei perdendo meu pai nesse tempo, fiquei um pouco baqueada, bem assim, eu não podia expressar muito a minha tristeza, tinha que ser forte, mas por dentro ele sabia que eu tava passando por um turbilhão de coisas. E aí acabei tendo que fazer terapia. Enfim, foi bem difícil nessa época. E ele sempre esteve ali me apoiando da maneira dele, né? Por mais que ele às vezes não tinha tanta maturidade para algumas coisas, mas nesse tempo ele foi muito parceiro comigo. Enfim, aí foi passando os anos. Eu acabei me batizando. E aí eu queria me firmar mais ainda e ficava pressionando ele pra casar. E eu sempre falei pra ele que eu queria me casar de noiva. E a gente sempre... E ele sempre quis também, só que ele queria casar. Como a gente começou a namorar muito jovem, eu tinha 15, ele tinha 14, ele sempre falava, a gente tem que casar pelo menos daqui 10 anos. Então a gente tinha que ter pelo menos 25 anos pra gente casar. E
quando eu me converti, eu tinha acho que 20 e pouco, 22. E aí ele não queria, e ele era persistente nisso. Então ele queria casar só quando fosse 2024, 2024, que seria esse ano. Então a gente antecipou até bastante tempo. Enfim, e aí um dia eu orei e eu falei assim pra ele que eu queria que ele se convertesse, que eu queria ter um casamento, que os dois servissem o mesmo Deus, que os dois tivessem uma religião. E aí ele ia às vezes na igreja, bem pouco, mas ainda não se sentia à vontade. E aí ele falou que queria se batizar. E aí ele se batizou, foi uma bênção, mas mesmo assim eu ainda achava que ele não tinha ainda se entregado, né, nos caminhos de Deus. Ele ainda não tinha entendido o verdadeiro evangelho, por que ele estava fazendo aquilo. E aí, quando a gente decidiu casar, eu orei também ao Senhor e falei: Senhor, me dê uma data. E aí, no primeiro lugar que a gente foi conhecer pra casar. Eu só tinha 2 datas. A data que o Senhor me deu e mais uma. E eu falei: é isso, o Senhor já me deu a resposta. A gente vai casar nessa data, é aqui. E aí a gente pegou e fechou o lugar. A gente não tinha nenhum dinheiro, a gente tinha R$1 pra pagar. Mas aí a gente conseguiu pagar a entrada, que era R$5.000. O restante tinha que pagar até a data. Então faltava 1 ano pra essa data ainda. A gente pensou: vai dar tudo certo. Porém, nesse meio tempo, ele meio que se sentiu pressionado. Então ele não concordava com isso, de casar assim em cima da hora, porque eu era muito assim: o Senhor está no meio, então ele vai prover tudo. Você não tem fé? Eu tenho fé que Deus vai fazer tudo, vai dar tudo certo. E ele não via dessa forma, ele não tinha essa visão ainda do Senhor, que se nós confiarmos, se nós entregarmos tudo a ele, ele fará todas as coisas. Ele não confiava nisso. E aí era uma luta muito grande, eu tinha que orar muito pra ele entender as coisas de Deus e etc e tal. Enfim, chegou 3 meses antes dessa data que eu achei que o Senhor tinha me dado. E aí a gente tinha que decidir se a gente ia realmente em frente ou se a gente ia remarcar. Porque se a gente continuasse e não tivesse o dinheiro para marcar, não ia dar para fazer a festa, a gente não ia conseguir pagar e etc. Enfim, e aí foi muito triste, porque aí a gente teve que remarcar. Ele não quis ir em frente, né, confiar em Deus nesse tempo, e remarcamos para mais 1 ano. Nesse tempo, eu falei para ele, eu fiquei muito abalada, fiquei muito triste, eu meio que fiquei: Senhor não falou comigo mesmo? Foi coisa da minha cabeça? Fiquei bem chateada comigo mesmo, porque eu estava ali tentando mostrar a minha fé do Senhor, e aí eu não consegui manter isso, sabe? Porque eu fiquei: e se não acontecer as coisas? Ele vai jogar isso na minha cara eternamente. Eu sei que ele vai jogar na minha cara, porque ele não tinha essa visão espiritual, sabe? Ele não tinha essa visão de Deus. E aí eu também recuei. Eu voltei atrás e não persisti. Não me posicionei. E ali eu fiquei bem chateada. E às vezes eu nem queria ir pra igreja, sabe? Eu fiquei bem triste mesmo. Mas era algo assim, foi coisa de 1 mês e pouco. E depois começou um processo interno com ele. Eu orei: Senhor, faça a tua vontade, se o que for pra ser, vai ser. E aí eu acabei tirando o pé. Parei de pressionar ele, falei assim: tá bom, vai ser no tempo de Deus, e é isso.
E aí ele começou a orar ao Senhor, ele começou a buscar o Senhor, começou a ir na igreja, começou a sentir a presença de Deus. E quando ele orou ao Senhor para que, se Deus estivesse mesmo nisso, no nosso casamento, no plano do nosso casamento, para que ele conseguisse um emprego melhor e que a gente conseguisse pagar, né, direito o casamento. Porque até então a gente só tinha pago a entrada, a gente não tinha mais nada para pagar. E aí, depois acho que de 6 meses, foi em dezembro de 2022, o Senhor, uma moça chamou ele e deu uma proposta de emprego para ele muito boa. E ele passou nessa entrevista em dezembro. E aí, em dezembro mesmo, ele falou: agora a gente vai casar. A gente vai antecipar o casamento. Estava marcado para o final do ano de 2023. A gente antecipou para maio de 2023. Nesse mesmo mês, em dezembro, o meu irmão tinha um apartamento e o Senhor falou para ele. Meu irmão falou assim: vocês querem morar no meu apartamento? Já tá tudo pronto, a gente faz um valor mais tranquilo pra vocês, etc. E vocês pagam um aluguel mais de boa. E aí, ou seja, o Senhor já tava falando assim: eu estou no barco, é só vocês darem o passo. Então a gente já conseguiu o apartamento pra morar, já tinha um emprego melhor pra pagar o restante do casamento. Enfim, irmãs, o Senhor preparou tudo, deu tudo certo. Em 6 meses a gente casou. Em 6 meses não, em 5 meses, né? A gente casou e deu tudo certo. O Senhor fez muito mais do que a gente imaginou. A gente casou sem nenhuma dívida. Ganhamos tudo, ganhamos todos os eletrodomésticos, móveis, tudo. O Senhor preparou tudo para nós. A gente teve lua de mel. A lua de mel foi totalmente paga também. E o Senhor ama casamentos. Então, eu entendi que se eu tivesse casado naquela data que o Senhor tinha me dado, talvez ele tinha me dado sim, mas eu que não me posicionei, eu que não me firmei e falei assim: não tá vendo que o Senhor só precisa que a gente se posicione e veja que é Ele que vai fazer todas as coisas. E a gente, no meio disso tudo, a gente acabou tendo dívidas. Então, era mais difícil ainda ele crer que o Senhor poderia fazer, porque ele via o meio que ele estava e ele falava: como é que ele vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir 20 mil reais de um dia para outro? Não tem como. E aí, quando Deus deu a prova para ele que ele estava ali, porque ele deu um emprego melhor para ele, o apartamento a gente já tinha aonde morar, ele entendeu: o Senhor está no barco. Então a gente começou a orar, a gente entrou num propósito juntos de 21 dias e tudo foi acontecendo. E em menos de 5 meses, né, a gente conseguiu todas essas coisas e foi linda, né? Foi algo que eu nem imaginava. Ele, quando chegou no dia, caiu a ficha dele, ele ficou muito emocionado. Ele viu a bondade de Deus ali conosco e foi maravilhoso, irmãs. Então só confie no Senhor. Eu sei que às vezes, muitas vezes você vai ver o barco assim balançando, uma tempestade, você não vê fim naquilo, mas você tem que confiar sem ver as circunstâncias que você está, porque foi o que aconteceu comigo. Eu recuei e aí tudo voltou, assim, eu voltei para estacar zero, mas a partir de um posicionamento, todas as coisas foram acontecendo e Deus fez tudo. Todas as suas promessas aconteceram. E aí eu quero deixar um versículo que está em Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade, eu quero orar por vocês nesta manhã, para que o seu dia seja abençoado.
Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de falar sobre a Tua palavra, falar um testemunho que o Senhor fez na minha vida. Eu creio, Senhor, que se o Senhor fez na minha vida é para que eu possa edificar a vida de outras pessoas, para que elas possam entender o real propósito de confiar tudo em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor não faz somente na vida de alguns, mas faz em todos aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente, todos aqueles que entregam os seus planos nas suas mãos, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida das irmãs que estão aqui ouvindo esse testemunho. Que se alguém estiver pensando em casar, pensando em ter uma família, Pai, encoraje elas nesta manhã, Pai, porque para Ti, Senhor, nada é impossível. Não há sonho que não possa ser realizado, porque é o Senhor que muitas vezes coloca esses sonhos nos nossos corações. E há um Pai que vai colocar algo no seu coração e não vai cumprir. Senhor, o Senhor pode cumprir todas as coisas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim e que o Senhor pode fazer na vida dessas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, traga um dia abençoado, um dia de coisas boas para nossas irmãs e que elas possam confiar cada dia mais em Ti, Senhor. É o que eu te agradeço. Amém.